Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo e hoje eu vou mostrar o novo computador que chegou aqui para substituir o meu antigo Mac, que nem chegou a ficar antigo, né? Ele ficou mais ou menos um mês e meio aqui em casa e foi substituído por um novo notebook da Apple. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então tá aqui o novo notebook escolhido, é um MacBook Air com 16 de RAM e 512 de armazenamento. Qual foi o motivo da escolha? Eu estava com o MacBook de 16 polegadas M1 Pro e ele já não estava aguentando alguns tipos de arquivos da minha câmera, e aí da câmera nova da Sony. E aí começou a pintar essa necessidade de troca, eu até tive que mudar de software de edição, e aí começou a ficar um pouco complicado ali no meu dia a dia. Troquei ele por um M4, um Mac Mini com M4, 16 de RAM e 256. Senti que deu um gás nas edições, ficou melhor, ficou mais esperto, mesmo não sendo uma máquina Pro, não, um chip Pro, é um chip M4, não M4 Pro, eu senti que ele tinha mais saúde, tinha ventoinha que ajudava, né, a não deixar ele superaquecer, mas de qualquer forma eu ainda estava enfrentando alguns problemas, principalmente por conta de ter somente 256 de armazenamento. Por mais que eu estivesse usando esse SSD de 1 TB para fazer as edições e para poder trabalhar. Mas um outro ponto que acabou pegando mais, né, que eu estava usando com monitor externo, estava tudo bonitinho, foi o seguinte: eu senti falta de ter uma mobilidade maior dentro e fora de casa, porque pô, a máquina era excelente, maravilhosa, mas eu ficava fixo na mesa da sala aqui de jantar, ou eu tinha que montar na varanda e ficar. Então, aonde quer que eu montasse, eu tinha que ficar. Era muito chato de fazer essa movimentação. E aí eu pensei em pegar um Pro inicialmente, mas está muito caro o Pro, eu estou sentindo já alta no preço dos chips, e aí eu fui no Air. Bom, primeira coisa que eu senti, a falta de portas, né? Nós temos somente duas USBs, são Thunderbolts, né? Na verdade, né? USB tipo C, e uma aqui de energia. E do outro lado eu tenho somente um fone de ouvido aqui e nada mais, nada mais. A máquina é extremamente simples, mas por outro lado ela pesa praticamente, eu acho que é 1 kg, 1,2 kg. É muito fina, muito leve, pequena, fácil de levar. Então escolhi a cor prata, porque eu não queria ter o risco, né, dela desbotar, como tem acontecido em alguns casos, principalmente nessa parte aqui. A minha antiga o M1 Pro de 14 polegadas estava desbotada já aqui, então eu quis evitar esse problema e peguei esse modelo na cor prata, primeiro que resolve isso, segundo optei por 13 polegadas, não 15, né, o Air 15, por conta da portabilidade mesmo. Isso aqui é muito leve, é muito fácil de levar para qualquer lugar e eu fiquei extremamente satisfeito com a máquina tão compacta. Bom, teclado retroiluminado, mesmo esquema do teclado da máquina anterior, desbloqueio por digital. A tela não é o mesmo nível de tela que eu tinha, obviamente, no MacBook, mas é uma tela bem satisfatória, com brilho bom, mesmo aqui na luz do dia. Não encontrei nenhum grande problema. Estranhei, mas já me acostumei com o fato de não ter os 120 Hz, tá? Aqui são 60 Hz, mas como eu não fico assim escrolando aqui, então eu não vi nenhum grande problema. Eu mantive o meu monitor, aquele de 16 polegadas com 180 Hz. Então, quando eu quero fazer um trabalho mais longo e eu quero ficar fixo na mesa, hoje eu tenho essa possibilidade. Então, acredito que eu cheguei no melhor dos dois mundos, porque aqui eu consigo ficar super móvel, com uma máquina que não custou o olho da cara, como um MacBook Pro, de qualquer modelo mais recente, e ao mesmo tempo, se eu quiser trabalhar mais fixo, ó, eu tenho aqui o trackpad, que eu posso colocar aqui, e tenho utilizado ele com frequência. Eu tenho ainda tecladinho aqui da Logitech, que aí eu coloco aqui na frente, né? E aí ainda tenho, né, que para as edições eu tenho feito isso, tenho o SSD, aí eu conecto ele aqui também,
Então ficou um belo de um setup, tá vendo? Que isso, mais o monitor externo, acaba me resolvendo completamente a questão de ter uma estação fixa mais potente, mais ali, mais versátil até, né? Porque aí eu posso colocar o monitor, trabalhar com 16.1 de tela, não com 13.6, se eu não estou enganado, e aí é muito mais agradável em alguns tipos de trabalho. Agora, precisou viajar, precisou fazer a cobertura de um evento, ou simplesmente, né, não quero ficar aqui no ambiente que tem mais gente em casa, quero trabalhar no quarto, coloco esse note embaixo do braço e vou para o quarto, vou para qualquer outro cômodo com muito mais facilidade. Outro ponto, questão de energia, no Mac Mini eu era totalmente dependente de tomada e aqui não. Aqui, além de ter uma autonomia gigantesca, porque essa bateria dura muito, essa máquina consome bem pouquinho, eu consigo ainda ter uma questão aí de energia assim, absurda, porque é uma fonte, gente, desse tamanho assim, é uma fonte minúscula, ela ficou ligada na tomada no outro cômodo, mas é uma fonte muito pequena. Tá? Então, assim, uma fonte de celular consegue carregar esse notebook. Então, esse é um ponto muito, muito interessante, porque ajuda ainda mais na mobilidade e se eu precisar de energia, eu posso até ligar um power bank aqui, que eu vou ter, assim, muito tempo de uso, muito tempo, porque ela consome pouquíssimo. Bom, o problema que eu tinha tanto no M1 Pro quanto o M4 Mac Mini estava no Final Cut. Então no Final Cut eu tinha problema ali para fazer a edição de vídeo quando eu usava o recurso de isolamento de voz. Nessa máquina eu fiz o teste, não tive esse problema. No M4 eu tive esse problema somente ao ativar o isolamento de voz do Final Cut. Nessa máquina eu não tive, eu consegui editar um vídeo com bastante corte, vídeo curto, né, com efeito, com corte, com áudio, né, áudio de efeitos ali sonoros, com lettering no começo, com transparência, tudo, não tive nenhum problema. Estou usando também o DaVinci Resolve, DaVinci Redondo aqui também, mesmo com arquivos bem pesados, tá? Então não tive assim o menor problema. Aqui até temos uma atualização disponível, vamos deixar baixando, mas assim, estou bem satisfeito com o tipo de projeto que eu consegui criar aqui, tá? Então, vamos ver como é que vai ser. Então aqui o meu exemplo não vai dar tão certo, né? Mas dá para ver aqui que tem bastante lettering aqui, o arquivo não está mais aqui, foi apagado porque eu terminei o projeto, mas tem bastante lettering aqui rodando, tem alguns efeitos sonoros, tem áudio tratado, tem vídeo tratado com bastante aplicação de LUT, com cor diferente e tal, e aguentou tranquilo, tá? Então é um ponto muito, muito favorável conseguir editar tranquilamente aqui, sem nenhum problema, e os 16 de RAM não fizeram ali uma grande diferença. Eu até queria uma máquina de 24, mas o salto era entre 5 e 6 mil reais a mais, então não achei que valeria a pena, e de qualquer forma, quando eu saí de 256 de SSD para 512, quando a máquina precisa de memória de swap, aqui ela tem um pouco mais de fôlego do que a máquina anterior. Então a gente deu conta sossegado, sem nenhum grande problema, então fiquei bem satisfeito com essa máquina. E é isso, gente. Agora eu tô já no segundo, terceiro dia, segundo para terceiro de uso. Fiquei feliz com a minha escolha, primeiro, como eu comentei, por ser prata, então não vai ter marca de dedo e nem aquelas marcas de desgaste aqui, a máquina vai ficar nova por mais tempo. Outro ponto, ela não esquenta por nada, mesmo na edição de vídeos 4K, cheio de cortes, mesmo nos vídeos longos, maiores, com tratamento, né, o isolamento de voz, com tratamento de cor, não esquenta. Ela fica no máximo levemente morna, é extremamente silenciosa, porque é uma máquina sem ventoinha. Até aí o M4 era, né, o Mac Mini, você ouvia um pouquinho da ventoinha, mas era ali possível de ouvir. O M1 Pro de 14 e o de 16 polegadas eu quase que não ouvia, tá? Mas aqui parece que é mais silencioso ainda, é muito engraçado a diferença.
Pontos aí vamos chamar, né, de negativos. A borda aqui na tela é um pouco mais espessa, no começo eu estranhei, depois eu acostumei. A questão de você também ter menos portas, também por outro lado, né, eu não usava já no Mac Mini pela ausência, né, o leitor de cartão, e eu preferia normalmente ligar a câmera direto para transferir os arquivos e tá tudo bem, então tem uma velocidade boa, mas é um ponto de atenção. E fora isso, não vi nenhum grande problema. O áudio, né? Vamos falar do áudio. O áudio, ele é um pouco mais, não é tão encorpado, né, quanto o de 14, e o 16 nem se fala, porque tem uma quantidade de alto-falantes muito superior, e a qualidade do MacBook Pro de 16 polegadas de áudio, gente, é um negócio que não existe em nenhum notebook de nenhuma marca. Não adianta, pode ser a parceria com o que for, eu nunca vi um áudio tão encorpado, com graves tão legais, com um som ali, com grave, médio, agudo bem equilibrado. Eu nunca vi um som tão bom. Aqui eu tenho um som bom, mas não ótimo, mas como eu saí do 16 polegadas para o Mac Mini, que só tinha um alto-falante embaixo dele, e vim para esse cara aqui, eu tô achando ótimo. Então não tô vendo defeito, mas se eu tivesse vindo do 16 ou de 14 para esse, eu acho que eu ia sentir mais. Como eu vi do Mac Mini para ele, tá tudo ótimo, tá sem problema, tô achando o áudio uma maravilha. Mas é isso, gente. Então, esse foi o computador que agora, né, chegou aqui em casa e que vai ficar uma boa temporada, agora está rodando liso, não tem motivos mais para trocar e me deu essa mobilidade que eu comentei com vocês. Bom, pessoal, então é isso. Esse é o meu novo MacBook, estou bem contente com ele e me devolveu, na verdade, a mobilidade que eu senti falta realmente, apesar de ter gostado muito do Mac Mini, eu senti falta da mobilidade, tanto dentro quanto fora de casa, e também aquela história, né, dá para viajar, dá para levar para evento, e ao mesmo tempo, como ele não esquenta absolutamente nada, dá para colocar no colo, usar no sofá, aonde você quiser, com silêncio, com uma máquina ali redondinha, e o mais impressionante, não está apresentando nenhum tipo de travamento, mesmo com rotinas pesadas como o isolamento de voz do Final Cut Pro. Então é isso, gente. Agora vou continuar usando e testando e vou contando para vocês como vai ser essa experiência nos próximos dias e meses, tá bom? Então é isso. Grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.